Estamos aqui com Descomplicando o Apocalipse, parte 6, a abertura dos 7 selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tá? Esse é um tema muito interessante, porque nós vamos pegar aqui o capítulo 6. Esse capítulo, ele tem alguns mistérios aqui que acontecem. Quais são os mistérios que Deus mostra? Deus começa a desvendar mistérios para o apóstolo João a partir desse capítulo. Você compartilhe com seus contatos. Bom, porque nós vamos entrar agora no capítulo 6, tá? Esses juízos que vão acontecer aqui na Terra, amém? Glória a Deus. Bom, eu sou um estudante, né? Não sou especialista, como eu disse, no assunto, mas estou estudando, aprendendo. Eu me lembro, já contei isso aqui, eu tinha uma professora na escola bíblica dominical, que é a irmã Laide Martins, que ela até já faleceu. E ela um dia falou para o meu pai, tinha 7, 8 anos, era professora da escola bíblica, e ele falou para o meu pai, que era o pastor, olha, pastor, tem um problema aqui na minha classe, porque o seu filho quer que eu dê aula de Apocalipse. E eu não sei explicar Apocalipse. Ela tinha lá todo um programinha para dar aula para as crianças, eu já queria ver o Apocalipse. Então, não me lembro a idade, mas devia ter uns 6, 7 anos, 8 anos, estava aprendendo a ler, já fui para o Apocalipse. Então, é um desejo antigo, né, de conhecer mais da palavra, e já pude memorizar alguns textos e estudar. Mas mesmo assim, não me considero especialista, não me considero escatologista, né? Aqueles que estudam escatologia, tem vários livros de escatologia, tenho pesquisado vários até para poder passar um resumo para vocês aqui. Esse estudo que eu estou passando para vocês é resultado de pesquisa de vários autores, tá? Até porque nas interpretações nós vemos assim, as pequenas diferenças, e é lógico que eu tenho procurado seguir uma linha mais coerente possível, né, para poder não misturar as várias interpretações. Mas, então Jesus começa a abrir os selos nos céus, né? É interessante. Começa a abrir os selos, e então esse é um tempo muito especial, porque à medida que os selos são abertos no céu, os efeitos tremendos acontecem na Terra, né? O céu comanda a Terra, tá? Lógico que Satanás está solto aqui aprontando de tudo, mas na verdade está debaixo de um comando. Jesus abre os selos e está encarregado de todo o programa. É Jesus que está no controle, a história está nas suas mãos, amém? Tá? E nos primeiros 4 selos nós vimos ali, lógico, a ira de Deus misturada com a graça. É uma oportunidade, porque vamos ver que há muitas pessoas que se convertem na grande tribulação, apesar que há uma controvérsia nesse sentido também. Alguns intérpretes acham que não, mas há muitos indícios, nós vamos mostrar para vocês aqui na palavra, que eu tenho essa convicção, pelo menos dentro da leitura que nós estamos fazendo, que haverá muita conversão. Eu acredito, agora minha opinião pessoal é que haverá mais conversões na grande tribulação do que nos últimos anos. Esses 7 anos de tribulação vai ser muito mais riscoiteiro do que nos 7 anos antes da tribulação. Aí tem havido muitas conversões hoje, mas vai ser muito mais acelerado. Por quê? Porque as profecias se cumpriram, ou quase todas se cumpriram. Hoje você vai falar, as pessoas falam, será que Jesus vem mesmo? Eu acho que ele vem, mas vai demorar muito, eu posso continuar minha vidinha aqui mais tranquila, né? Então, ser meio descompromissada, sem muito compromisso com Deus, mas quando vê que a sua esposa desapareceu, seu filho desapareceu, o pastor não está mais lá, ou ficou o pastor, mas os membros foram embora, aí
Aí vai ser sério. Aqueles que não tinham aceitado Jesus falaram assim, mas estava certo minha avó. Eu achava que a avó ia estar caduca. Não, ela estava certa, ela foi embora. Ela não morreu, não, só simplesmente sumiu, né? E meu avô também. Eu vou Zé aí não estava caduco, não, meu, que isso? Eles estavam falando a verdade, tá? Inclusive meu netinho sumiu também, não sei com ele. Estão falando que foi uns extraterrestres, estão inventando uns negócios na mídia aí, mas eu sei, está na Bíblia. Então, esse pessoal todo conhece a palavra, muitos deles vão correr, né, para aproveitar a sua última chance, tá? Mas, a partir então desse esses 4 selos, vemos a ira de Deus, mas a partir, né, o 5º selo, já a ira misturada, a ira sem mistura, né? Aí vai ser aquela fase mais final da grande tribulação. Jesus falou que nunca houve na terra, Jesus fala sobre isso, falou assim, olha, vai ter uma tribulação tão grande, mas tão grande como nunca houve desde o início dos tempos, né? Já houve guerra, fome, houve tantas, né, invasões de impérios, tudo você tem, né? Houve já terremoto, tsunami, pestes, agora a pandemia aí do coronavírus, já houve outras pestes mundiais, outras pandemias. Ele falou assim, olha, mas o que vai acontecer nesses dias nunca aconteceu. É muito, 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 muito forte, tá? Então, não quer estar lá, mas é importante, então, estudar para você exatamente temer a Deus, né? Inclusive, em Apocalipse fala, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é chegada a hora do seu juízo. Meu Deus, temei a Deus e dá-lhe glória. Amém? Bom, seguindo, então, vamos ver aqui que Apocalipse também, se você for fazer aí uma comparação, né? Apocalipse é um texto paralelo de Mateus 24, do sermão profético de Jesus. Interessante, né? Jesus, em Mateus 24, depois Marcos 13 e Lucas 21, são chamados sermões proféticos. Na verdade, é o mesmo sermão, só com várias versões. Tá? E Jesus fala ali de guerras, rumores de guerra, Jesus fala de fomes, Jesus fala de perseguições, ele fala de abalos no mundo, abalos, ele fala assim, os poderes do universo serão abalados, os poderes do cosmos serão abalados. Até em Lucas dizem lá que o autor, os escritores ou tradutores da Bíblia, quando foram traduzir a Bíblia para o português, ou há muitos anos atrás, quando saiu, né, do texto original, não encontraram a palavra, mas foram pesquisar mais recentemente em Lucas capítulo 21, eles falam, os poderes do urânio serão abalados. A palavra não tinha sentido algumas décadas atrás. Agora sabe que o urânio é do urânio que se faz a bomba atômica e outras bombas nucleares, né? Então Jesus falou os poderes do urânio. Depois o apóstolo Pedro fala na sua 2ª carta, capítulo 3, que na Terra os elementos abrasando se fundirão. Olha só, né? Fala da fusão atômica. Interessante isso aí, né? Então, temos aí uma comparação no Apocalipse. E também fala da segunda vinda. Jesus fala que ele vem e virá. Ele fala explicitamente no capítulo 24, 30 e 31, que coincide então aqui com Apocalipse capítulo 6. Pode fazer uma comparação depois, o texto fica gravado aí, você pode assistir com calma e ver esses textos e ver esse paralelismo entre o sermão profético de Jesus e o que acontece aqui no livro de Apocalipse. Amém? Mas vamos fazer agora, então, uma leitura, versículo por versículo, tá? Acho que é interessante a gente ler, porque nessa leitura você vai e já vamos lendo e comentando. Combinado? Vai ser muito importante, ok? Então, aqui o versículos 1 e 2. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu vi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão, vem! Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Olha, aqui temos então já o primeiro cavalo dos 4 cavalos, né? 4 cavalos com seus devidos cavaleiros.
Alguns comentários que podemos fazer aqui, né? Então, que nós temos Jesus abre o selo. Ninguém pode abrir o selo, ninguém é digno de abrir o selo. Aliás, quando João vê aquela cena, fala assim, que nem podia abrir o selo, nem olhar para ele. Ela nem podia abrir o selo, nem olhar para o livro, nem suportava olhar para o livro que tem, então, a história da humanidade e os juízos, onde sela toda essa história. Então, foi aberto selo por selo, isso nós falamos na semana passada, você pode ver, se você quiser fazer uma revisão, aí também no seu canal do YouTube e da igreja e também no Facebook, tá? Se você perdeu essa aula da quinta parte, que é o quinto capítulo. Mas vamos ver aqui, então, que como é que funcionam as coisas no céu, né? Interessante. Jesus abre o selo, mas Jesus não fala nada. O Pai que está sentado no trono não fala nada. Ele apenas abriu o selo. Interessante, né? Só abriu o selo. Aí diz que um dos 4 seres viventes disse com a voz de trovão, dessa estrondo, né? Diz, vem! E nisso o João olhou e viu um cavalo branco, né, que sai. Né? E o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, que ele saiu, não tinha nada, né? Ele tinha só um arco. Aí foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer, tá? É interessante só um detalhe que eu fico observando aqui, que Deus podia falar pro cavalo, vem, mas interessante como Deus é participativo, como a obra dele é feita através das suas criaturas. Você vê que ele resolveu realizar suas obras na terra através de nós. Deus falou assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Digo, vocês são minhas testemunhas, é vocês que vão fazer. Nós somos representantes dele aqui, embaixadores do reino. Então, lá no céu também, é interessante como tudo, vocês vão ver que todo juízo e tudo vai acontecendo através dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e dos 4 seres viventes, tá? Que estão ali diante do trono, que alguns dizem são querubins ou pode ser serafins, né? Porque lá em Ezequiel capítulo 1, ele vê e chama de querubim, porque ele tinha 6 asas, e também coincide com, aqui mostra em Apocalipse capítulo 4, que eles tinham 6 asas, mas também Isaías os chama de serafins, que é a ordem mais elevada dos anjos, que cuida da santidade de Deus. Mas um deles fala, então é interessante que ele sabe o que deve acontecer. Lá no céu, a história é compartilhada. Então, é um dos 4, olha a autoridade que ele tem, né? Esse cavaleiro branco só pode sair quando um dos 4 seres viventes dá o comando. E ele diga, vem, né? Na versão moderna, diga, venha, né? Aí o anjo é liberado e sai para a primeira fase do juízo. Então, está aqui o texto bem claro, e eis que um cavalo branco, né? Então vem um cavalo branco e montado nele, então havia um cavaleiro que tinha um arco. Quem é esse cavaleiro? Gente, há várias interpretações, tá? Muitas interpretações. Pelo menos eu achei 4, tá? Vocês vão talvez encontrar mais, tá? Mas eu já vou resumir para vocês aqui, de todas que foi alguém falando, não, deve ser esse cavaleiro, porque é um cavalo branco, só pode ser Jesus, tá? Aí alguns falam, não, isso aí deve ser, deve ser esse cavalo branco, pode ser, ainda que ele seja, talvez representa, né, pelo poder que ele tinha de destruir e tal, pode ser que eram os imperadores romanos, outros falam que pode ser até uma nação, mas aqui há vários indícios que nos apontam, então, que ele é o anticristo, né? Porque foi-lhe dado uma coroa, né? É interessante que essa coroa aqui, né, no texto original, que você vai examinar, e eu vi alguns comentários muito interessantes, que essa coroa aqui, quando fala dessa coroa, é um termo lá no grego que é Stéphanos, quer dizer a coroa de quem venceu uma batalha, né? Na verdade, é uma coroa de competidor.
Quando fala lá do cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 19, fala da coroa dele, mas já conta o nome em grego, chama diadema, que é a coroa de rei. Então, esse aqui não é rei, tá? Ele é apenas um competidor. E ele sai vencendo. Por quê? Mas por que ele vence? Você fala assim, por que ele vence? Né? Interessante, não é que ele é muito bom assim, não, tá? Porque aqui está dizendo que ele vence porque lhe foi permitido, tá? Então, o anticristo só vai vencer em algumas etapas porque foi lhe dado uma coroa de competidor e ele foi lhe dado também vencer. Ou seja, ele recebeu uma permissão para vencer. Quando o Daniel fala sobre ele lá, fala sobre este homem da iniquidade, fala que foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Você pode ver lá em Daniel, capítulo 9, até o 12, ele fala, inclusive ele cita esse homem aí da iniquidade e tal, o anticristo, a besta, um desses aí que estão aí no comando nesse são vários que estão atuando, né? Uma trindade satânica, né? Que chama aqui o dragão, o anticristo, o falso profeta. Então, estarão aí comandando esse tempo de sofrimento, de terror na terra, tá? Mas você fala, por que vem um cavalo branco? Porque também lá em Apocalipse 19 fala que Jesus veio no cavalo branco, mas lá está escrito fiel e verdadeiro. Bom, se destacou lá que tem o verdadeiro, porque pode ter o falso. Então, ele vem aqui no cavalo branco disfarçado, porque a Bíblia diz que ele vai trazer nesse período um tempo de paz, tá? Ele vai prometer a paz. Inclusive, hoje já estão dizendo isso. Já há líderes religiosos, líderes políticos, né, de influência mundial, de influências nas nações, dizendo assim, nós precisamos de um líder. Não dá para a gente ter tanta gente querendo mandar. Você vê as disputas e o que tem no Oriente Médio, a China, as superpotências. Quem é que manda? É os Estados Unidos e a Rússia, agora a China fazendo aí, botando as manguinhas de fora, né? Mostrando, né, o seu poder econômico, a arma química e tudo isso aí. E eu vou falar, precisamos de um homem. Tá? Precisamos de um homem. Então, esse homem está chegando aí, talvez já esteja entre nós. Tá? Mas ele vem disfarçado porque vai ser num momento muito turbulento, que hoje já está, mas vai ficar mais turbulento. O arrebatamento vai pegar a humanidade num momento de muita confusão, e ele chega e ele consegue colocar uma paz, né? Mas ele vai também ele vai fazer um pacto, né? Interessante que Daniel fala sobre ele, tá? Fala que esse príncipe que há de vir fará um pacto firme, vai ser um pacto muito firme, quer dizer, diferente dos outros pactos, né? Já teve alguns pactos, lá em Camp David, teve lá alguns na Suíça, teve uns pactos aí tentando ajustar a paz no Oriente Médio, não conseguiram, né? Mas esse vai fazer um pacto legal, agora o pessoal fala assim, agora sim, tá? Então, o início da tribulação é marcado por um pacto, uma aliança de paz, como diz ali em Daniel capítulo 9, deixa bem claro, e esse tempo ele diz que é uma semana, tá? Daniel fala ele vai fazer um pacto de uma semana, né? Então, se você for estudar, nós não vamos ter tempo de passar por isso, mas Daniel fala lá na sua profecia de 70 semanas, tá? E essas 70 semanas, 69 se cumpriram, mas houve uma interrupção, né? Se você vê desde o tempo que ele fala que foi Saul para reconstruir Jerusalém até o sacrifício de Jesus, se cumpriram exatamente 69 semanas, só que são 69, cada semana representa 7 anos. Então, se você fizer as contas, são 69 semanas de anos que já se cumpriram até a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. Aí se interrompe, né? Porque depois Daniel começa a falar algumas coisas que você vê que não acontece mais, né, na história a partir da ascensão de Jesus, tá? Então, dá-se a entender que ele vai fazer um pacto de 7 semanas, significa que são 7 semanas que vão chegar ainda, porque o tempo coloca no futuro, tá? Então, ele vai fazer um pacto muito firme, tá? Precisamos estudar essas 7 semanas, você pode
70 semanas, se você colocar no Google 70 semanas de Daniel, vai aparecer em vários estudos, né? Se você pegar um livro de escatologia, eu creio que, como nossa visão panorâmica de Apocalipse é mais voltada para os capítulos dentro de Apocalipse, então nós não vamos explicar detalhadamente as 70 semanas de Daniel. Mas aqui é mencionado que ele faz um pacto, né, de uma semana e que corresponde ao período da grande tribulação, que fala em Apocalipse, vai aparecer lá 3 tempos e meio, mais 3 tempos e meio, ou então 42 semanas, que são 3 anos e meio. Então, 2 períodos de 42 semanas de 3 anos e meio. Então, dá ideia, realmente, dá a entender que a tribulação deve ser de 7 anos cronológicos, né? Às vezes, quando fala anos na Bíblia, dias na Bíblia, semanas meu, aqui você vê que é uma linguagem de simbolismo profético, mas, nesse caso, 7 anos literais, que deve acontecer, então, nesse período aí, tá? Então, foi aberto o primeiro selo e saiu esse cavalo branco com essa falsa paz, enganando todo mundo, tá? Mas depois essa paz logo acaba e vira uma grande confusão aqui na Terra, tá? E ele passa a perseguir a igreja, como vocês vão na frente, persegue os cristãos, e começa uma confusão entre o pessoal, que são os outros cavalos que estão chegando aí, que vão explicar a continuidade. Então vamos ler aqui a sequência, os versículos 3 e 4. Quando ele saiu, né, quando ele, quer dizer, Jesus abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. Olha só aí, seres viventes, aqueles 4 seres viventes, dando comando do céu. Aí, esse outro cavalo saiu e era um cavalo vermelho. E ao que estava sentado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Note que o primeiro tinha um arco, né? Esse aqui já tem uma grande espada. Tá? Então saiu o cavalo vermelho, né? A cor vermelha, ela representa derramamento de sangue, quer dizer, representa guerra, tá? Então, esse cavalo aí tinha uma grande espada, em Jeremias 25 fala sobre essa grande espada, né? Mas ele vem exatamente essa espada da guerra, a espada da destruição. E esse cavaleiro é interessante que ele vem provocar uma confusão tão grande que diz assim que foi lhe dado uma autoridade. Você pode ver que Satanás e os poderes das trevas só agem debaixo de uma autoridade que lhes é liberada. Olha, fica bem claro, né, no primeiro cavaleiro, né, foi lhe dado o poder, né, para vencer, e aqui, né, nós temos nesse segundo cavaleiro, né, nós temos aqui, ele foi lhe dada uma autoridade para fazer confusão, né, de tirar-se a paz, e então esses exércitos que vão se levantar nesses últimos dias, eles vão começar a guerrear entre eles mesmos, entre si. Tá? Então ele vai fazer uma confusão aí, sei lá, um exemplo, se a China estiver aliada com a Rússia, depende que eles vão estar brigando entre eles. Se a China ou a Rússia está aliada com os árabes, daqui a pouco começa a brigar entre eles. Então, vai ser uma confusão entre os próprios exércitos. Assim, foi lhes dado, então, para tirar a paz, quer dizer, a paz que o anticristo prometeu no começo, do cavalo branco, essa falsa paz, não vai mais, vai acabar de uma hora para outra e vão começar a brigar uns com os outros. Começar essa guerra interessante, essa confusão. Então, a paz é tirada da terra, provando que a paz do anticristo que trouxe é totalmente falsa, né? Como diz hoje, é fake, né? Ele vem com fake news aí, botando uma falsa paz na mídia e o pessoal vai acreditar. Mas não vai dar certo. Né? Bom, aí vamos para o terceiro selo. Já passou o cavalo vermelho da guerra, né? E então o terceiro ser vivente clama, né? Ou diz: venha! E aí olhei e vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então eu vi que parecia uma voz que saía entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículos 5 e 6. Bom,
aqui tá falando o quê? Né? Quando fala dessa situação, né, então, da balança que ele tinha na mão, né, para uma balança era para poder pesar os alimentos, né, no comércio, né, então usava-se muito a balança para pesar, não só alimentos, mas outros materiais também, outros elementos, mas aqui está dizendo especialmente de alimentos, tá? Ele diz assim que, olha, um trigo por um denário. O denário era um salário de um dia, né? No tempo de João, provavelmente com um denário, se você comprava, é bem provável que você comprava aí bastante, você comprava talvez 8 a 12 quilos de trigo com um denário. Agora, um denário, olha só a inflação como está, né? Um denário compra só 1 quilo de trigo, né? E depois você não já encontra o trigo, vai ter que procurar a cevada também, né? A cevada naquele tempo era mais usada como ração, tá? Não era assim um alimento muito, né, muito usado, né, para as pessoas, era mais como ração. Mas aqui nesse caso, fala assim, olha, eles vão ter que comprar, as pessoas vão comprar isso, né? Então, um salário de um dia, naquele tempo, dava para comprar talvez 8 medidas, né, de flor de farinha, talvez 24 medidas de cevada. Agora não consegue. E as pessoas estão, provavelmente, quando você está com fome, se você tem dinheiro e você só tem o dinheiro para comer, com certeza você não vai comprar outras coisas. Não vai comprar sapato, não vai comprar roupa, não vai viajar, não vai comprar combustível para o carro, você vai querer comer. Porque se você não comer, você morre. Então acontece que é bem provável que haverá vai ter uma recessão muito grande, a inflação muito alta. Então tudo que o anticristo prometeu ali já caiu por terra. O sistema mundial, né, que ele vai implantar, por isso que ele quer que depois ele é obrigado, inclusive, ele é forçado a identificar as pessoas, que vem aquela marca da B, para poder racionar tudo isso aí, para poder, então, aí são os cristãos que vão identificar essa marca aí, né, e não vai nem poder comprar e vender sem essa marca, porque vai estar tudo muito racionado, tá? Muito, muito racionado. Então, hoje, é mais ou menos que está na pandemia agora, né? Tá tudo, você vê as cidades do Brasil, não precisa sem citar os países, olha, só pode, o comércio fechou por um tempo, agora só pode ir um horário, só pode ir tantas pessoas no comércio, alguns tempos estão abrindo só tantas pessoas, vai estar assim também, tudo controlado, né? Então vai estar muito controlado. E para isso, então, vai ter marcas, vai ter algum controle aí, que nós vamos ver lá mais para frente, que é o 666. Tá bom? Tá? Mas significa que a fome vai estar aí. Mas é interessante como a fome não atinge a todos. Porque ele fala assim, né? Ele não atinge a todos. Porque, vou voltar aqui ainda no terceiro selo. Sabe por quê? Ele fala assim, não danifica o azeite e o vinho. Interessante que isso dá a ideia de que o azeite e vinho descrevem uma vida regalada, quer dizer, alguns, né, como em todo o sistema, né, político, de opressão, sempre os que estão lá no topo da pirâmide ficam numa boa. Significa o azeite e o vinho uma comida, vamos dizer assim, não significa uma comida do dia a dia, apenas é usado, não é lógico, tem um preço caro, mas significa que enquanto tem muita gente passando fome, uma pequena elite vai estar se esbanjando no luxo, na desigualdade. Tá? Isso já acontece em muitos países, né? A população em extrema pobreza e alguns estão ali no governo, no topo
do controle, você vê, tem vida regalada, tem dinheiro, etc, etc. Vimos vários exemplos, não vamos citar aqui, teve na mídia esses dias atrás, né, mostrando aí o país passando grande miséria, mas o presidente desfrutando, e é assim mesmo, tá? Então não danifique o azeite de vinho assim, alguns têm que ser servidos, né? Enquanto você tem que comer cevada, né? E pagando muito caro pela cevada, não, deixa lá o azeite e o vinho, deixa a comida requintada para os granfinos que estão lá no comando, né? O diabo ainda ele permite a uns ficam, né, usar pessoas, e as pessoas vão ter uma certa regalia, tem poder e autoridade. Mas o cavalo preto então representa muita fome, miséria, né? Representa tudo isso aí, ok? Bom, aí vem esse cavalo, né? É interessante também, né? Esse cavalo morte, né? Aliás, esse aqui já é o outro cavalo, né? Agora vem o cavalo amarelo, tá? O cavalo amarelo, interessante, vou ler aqui, ó. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem! Eu olhei, eis um cavalo amarelo. O que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então ele representa o quê? A morte. A morte. Por que a morte e o Hades andam juntos? A morte perde o quê? O corpo físico, mas o Hades perde a alma, porque as pessoas quando morrem fisicamente, a parte, só o corpo dela que é pó volta ao pó, né? Tem uma outra parte dele, que é a parte imaterial, quer dizer, a alma dele, vai para algum lugar. Nesse caso, quem não tem Jesus, né, hoje vai para o paraíso, né, mas quem não tem vai para o Hades. Então, a morte e o Hades estão seguindo de perto, tá? E vai acontecer algo terrível. Quarta parte da Terra, né? Ou imagine aí hoje 7 bilhões de pessoas na Terra, a quarta parte significa quase 2 bilhões de pessoas vão morrer nessa fase aqui. Tá? Fora os que já morreram antes de fome, já morreram nos outros 2 selos, né? Os outros 2 cavalos. Então, quando pensamos no quarto selo, né? E nós vemos aqui, só mais um comentário ainda, só voltando aqui no quarto selo, é que esse cavalo, né, vai matar pela espada. Temos aqui 4 elementos, né? Interessante, né? A espada, a fome, a pestilência e as bestas feras da terra, né? Então temos aí, são realmente, as pessoas não vão conseguir escapar, ou morrem pela guerra, ou pela fome, ou pela coronavírus, outras pestes que viram piores ainda, e feras, animais vão invadir as cidades, vão sair das florestas, vão sair de seus habitats, né? E vão começar a invadir as cidades, os vilarejos, e vai ter gente morrendo, inclusive, aí ter cobra venenosa, e urso, leão, sei lá, isso vai ser, vamos assim, uma agitação tão grande no planeta, na ecologia, que haverá invasão, inclusive, de feras, né? Na Terra, que está prometido aqui. Bom, aí então agora o 5º selo é aberto, né? E quando abriu o 5º selo, nós temos aqui uma grande novidade, tá? Porque já não são mais os 4 seres viventes, que eles já proclamaram, mas ele fala que quando abriu o 5º selo, ele vê debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, soberano Deus e santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, foi-lhes dado e dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam estar entre eles. Gente, então no 5º selo, você vê que quem estão clamando são os mártires, tá? São os mártires da grande tribulação. E é interessante que, né, as almas dos que morreram pela fé já estão no céu. Lembra que no selo, no cavalo anterior,
né, as pessoas iam para o Hades, né? Então eles vão morrer para o Hades. O Hades é um lugar, está lá, as pessoas aguardando, já um lugar de tormento, né? Mas ainda não é o grande lago de fogo, o tormento maior que, mas já é um prenúncio aí, já uma antessala, vamos dizer assim, do inferno, né? Uma antessala do lago de fogo, que já é chamado também, o Hades às vezes é chamado de inferno. Então onde estão os demônios atualmente, presos? E para onde vão as pessoas também que morrem sem Jesus? Então, agora, com a abertura do quinto selo, muda-se o cenário da terra e passa para o céu. Passamos, então, da causa para o efeito. Essas pessoas que foram mortas, mas não ressuscitaram ainda, mas já estão lá. Elas não estão no paraíso, interessante, estão lá debaixo do altar. Interessante que elas estão lá, conscientes. Elas morreram, não ressuscitaram, porque perderam a chance da primeira ressurreição. Lembra? Em Apocalipse mesmo fala, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. E esses não passaram pela primeira ressurreição. Estão agora aguardando. Então, e eles estão pedindo vingança. Mas não uma vingança pessoal, tá? Mas uma justiça de Deus, para que haja um limite, né? Haja um limite, haverá um limite. Alguém fala, calma aí, espera mais um pouco, vão se completar o número dos que morrerão. Não só vocês, tem mais alguns para morrer. Enquanto não completar o número, vocês têm que ficar aí esperando. Mas eles, então, recebem vestes brancas, significa que eles ali, então, pelo menos, eles têm uma honraria no céu, porque foram vencedores, e agora fica bem claro que eles estão vestidos, né, de vestes brancas ali, ok? Eu queria voltar, aliás, ainda comentando sobre a grande tribulação, né? Alguns dizem que não haverá salvação na grande tribulação, tá? E quer dizer, não tem mais uma segunda chance. Mas, se você vê no capítulo 7, 9 a 16, diz assim, depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestido com roupas brancas e tinham folhas de palmeiras nas mãos. Depois, no versículo 13, um dos anciãos perguntou por João, quem são esses vestidos de branco e de onde vieram? E João respondeu, Senhor, eu não sei, tu sabes. Ele não sabia, só viu a multidão chegando, tá? Senhor, tu sabes. E o ancião disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então dá a entender aqui que haverá muita salvação, como eu estava dizendo, vai ser muito complicado para eles, porque eles não vão ter tempo de ir para a igreja, congregar, tocar no louvor, ou aproveitar hoje, né? Você que toca no louvor aí, servir como diácono, participar do culto da ceia, assistir a live do pastor Misael, ou dar videoconferência com os irmãos, fazer célula, não vai ter mais tempo. Sabe por quê? Porque quem rejeitar aquele governo mundial vai ser morto praticamente imediatamente, não vai escapar, não vai ter muito tempo, né? Vão fugir para cá, para lá, mas não tem jeito, todo o sistema estará sob controle, né? Então é interessante. A tecnologia está muito avançada, tá? Então o anticristo terá toda a tecnologia na sua mão, todo o poder. Então, esse dia atrás eu vi, por exemplo, que a China tem satélites e com capacidade de identificação visual. Onde você passa no aeroporto, um lugar, e já o seu rosto imediatamente vai para um banco de dados lá que eles descobrem quem é você, de onde você vem, o que você faz, né? Conta até a história de que tinha um fugitivo da polícia, alguém lá, um foragido, estava assistindo acho que um jogo de futebol, um jogo de esporte no meio de uma multidão, num ginásio esportivo, no meio da multidão, e esse satélite então focaliza e descobre ele lá. Então, olha só como já está a tecnologia. Você acha que você vai escapar do anticristo? Você ficar aqui? Não tem como, né? Mas esses morrerão, estarão lá, então, na grande tribulação, porque já vieram da grande tribulação, estarão aguardando os demais irmãos para completar o número, os que serão
sacrificados, né, e serão martirizados nesse tempo de juízo na terra. Amém? Muito bom. Vamos lá. Dando assim uma geral aqui, do 12 ao 17, né, quase finalizando já o capítulo, temos o sexto selo, que é a última parte. E houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha e com sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Olha só o que vai acontecendo depois, né, nesse sexto selo. Né? Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha, as pessoas vão saber que estão sendo punidos pelo próprio Deus que eles negaram. Os ateus vão falar assim: Deus está lá mesmo, não tem mais ateísmo nesse tempo, acabou o ateísmo, né? Acabou que nos escreve a palavra, ele está sentado no trono, isso aqui é a ira do Cordeiro, é a ira de Deus, não temos como escapar, né? Então, encerra com o versículo 17, pois chegou o grande dia da ira deles. Quer dizer, aqui vamos dizer assim, a última parte desses 7 anos, diz assim: quem poderá suportar, né? Então, o juízo chegou. Né? No sexto selo, significa, então, que o juízo chega no seu clímax, vamos dizer assim, né? E ainda tem as trombetas para tocar, mas já o povo já está desesperado. As portas da graça já estão fechadas, provavelmente aqui os que tinham que morrer salvos já morreram, já completaram, né? E agora então a humanidade toda está em polvorosa, né? E o próprio universo é abalado. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que se considerava sólido, né? Olha, hoje o cosmos, tudo aí estabelecido, o sol no seu lugar, a lua, tudo vai ser tudo abalado. Aquela antiga criação está se desintegrando. E os céus se desfarão por um crepitoso estrondo, diz aqui o texto. Tá? É interessante como essa palavra, né, tem muito a ver com o que Pedro fala. O dia do Senhor, diz assim, virá como ladrão. Né? 1 Pedro 3,10. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor. Olha só, um calor que nunca houve, né? Fogo, e a terra e tudo ela será desnudada. E Pedro fala, visto que tudo isso vai acontecer, né? Então é necessário que nós vivamos de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Haverá uma fusão atômica mesmo. Isso vai abalar, inclusive, o cosmos, vai ter um efeito cósmico. Olha só, porque há mísseis e há tantas coisas acontecendo aí e a gente nem tem ideia, mas isso vai acontecer mesmo, está escrito aqui na palavra, né? Então, o juízo chegou, né? Os homens estão em total desespero, né? Interessante que no versículo cita 6 classes de pessoas, né? Reis, os grandes, né? Que são os ricos, os milionários, os grandes que têm autoridade, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres. Então, cita-se esse tipo de pessoas, como também foi citado 6 elementos da terra que nós falamos lá naquele versículo anterior, que são abalados, né? Que fala aqui 6 elementos: o sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes e as ilhas. Tudo vai ser removido do seu lugar, tudo vai ser abalado. Aqui temos essas 6 classes de pessoas, coincidentemente, até porque o número 6, o número da imperfeição, é o número de homem, diz que é 666. Tá? Bom, eles estão buscando a morte, mas não podem se esconder da ira do Cordeiro, que significa que posição, riqueza, poder político, nada disso vai evitar que os homens enfrentem esse tribunal de Cristo, o tribunal da ira de Cristo, né? O julgamento no tempo que o Cordeiro então vai
derramar o cálice da ira de Deus. Amém? Gente, é muito sério tudo isso aí. Isso deve nos dar muito temor. Compartilhe essa mensagem para que alguém fale assim, olha, eu não sabia. Não, você sabe sim, tá? Avisa o pessoal aí, tá? O dia do juízo se aproxima. Essa é a nossa conclusão, já estamos fechando aqui, então. Mas ainda, hoje é o dia aceitável, tá? Estamos no dia chamado hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se você não tem Jesus, ou se você está com a fé meio, sei lá, meio desintegrada, meio desfalecida, olha, você tem que se colocar na posição, você tem que aquecer seu coração. Você perdeu por amor, busca renovação espiritual. Se você está aí vivendo um pé no mundo, né, e um pé na casa de Deus e vivendo aquela vidinha dupla, cuidado, tá? Você tem que voltar para Deus e encontrar o perdão, né? Você quer vir a Cristo hoje, né? Tá? Aqui é falando nessa noite, porque quem escreveu isso aqui estava de noite. Mas se você quer vir nesse dia, você quer vir hoje, amém? É hoje que você quer vir a Cristo, venha hoje, amém? Venha a Cristo hoje, nesse dia. Glória a Deus. Então, deixa eu até acertar isso aqui, tá? Então, você quer vir a Cristo hoje, colocar aqui hoje com letra maiúscula. Pronto, já corrigimos e vamos voltar aqui, tá? Você quer vir a Cristo hoje, tá? Você tem a oportunidade. Vai chegar um tempo que não terá mais oportunidade. A pergunta é, você está preparado para encontrar com Cristo? Tá um texto que fala assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, né? Ou você está disposto a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome e a própria morte para orar Cristo e sua palavra? Alguns vão passar por isso. Está disposto? Porque você ficar para trás, a pergunta é, vai estar disposto ou vai negar? Se você negar, você não vai ter chance, porque o seu destino será o lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. Deus não quer que você vá lá. E Pedro fala sobre isso. Deus, estão falando que Deus está demorando muito. Não está demorando, não. É porque Ele está dando chance. Ele está dando chance para que você possa mais ter oportunidade para que muitos sejam salvos. Aliás, que diz lá Pedro, Deus quer que todos sejam salvos. Infelizmente, nem todos serão. Mas a pergunta é, o dia do Senhor será de luz ou de trevas para você? É você que responde. Se esse dia vai ser de luz ou de trevas. O que você tem a dizer? Então, meu irmão, meu amigo, está aí a palavra de exortação para a sua vida. Amém? Amém. Não brinca com Deus. Porque Deus é amor e misericordioso, mas Ele é justo. E todos que rejeitarem a sua misericórdia e a sua graça vão experimentar a sua ira. Vão experimentar e beber do cálice da ira de Deus. Deus também tem ira. E a ira de Deus é resultado do seu juízo. O juízo é resultado da justiça de Deus. A justiça é resultado da sua santidade. Então, a santidade em ação produz justiça, a justiça em ação produz juízo, o juízo em ação produz um derramamento de ira. Olha só as consequências para quem rejeita a graça. E em Hebreus capítulo 1 fala assim, como escaparemos nós se rejeitarmos tão salvação? Olha, então nesse caso, queremos encerrar aqui exatamente as palavras que diz nas cartas do Apocalipse, né? A palavra de Jesus para mim, para você hoje, qual é? É a mesma que ele disse para aquelas igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando com você hoje. Hoje. Acerta a sua vida hoje. Tá? Mas probleminha com a sua esposa, problema com o seu filho. Tem gente que está indo no culto porque na igreja, porque por causa do pastor. Gente, deixa as de lado. Isso, você não tem ideia do que é o inferno. Tá? E se você tem algum parente, um amigo que está indo para o inferno, olha, avise logo. Porque é urgente. A gente fica pensando que o inferno vai ser assim um juízo temporário. Não, é eterno, eternamente. Ali haverá choro e ranger de dentes eternamente.
né? Como também quem entrar na Nova Jerusalém estará para sempre com o Senhor. Amém? Próxima semana vamos falar sobre os 144 mil selados, os 144 mil mensageiros especiais. Então, vamos para o capítulo 7. Teremos ali, então, o 7º selo sendo aberto e muita coisa acontecendo a partir do capítulo 7. Você compartilhe com seus contatos para que muitas vidas sejam abençoadas.